Depois de quase 7 meses, o orçamento de 2025 finalmente foi aprovado. O atraso ocorreu por conta dos impasses relacionados às emendas parlamentares, e vocês devem se lembrar bem, né? Sem o orçamento, o governo tem operado com restrições e liberação mínima de recursos. Quem traz mais detalhes sobre a aprovação do orçamento direto de Brasília, a repórter Ana Paula Ramos. Boa noite, Ana Paula. Esse texto chegou tem quase 7 meses ali no Congresso, né? Teve bastante atrasos. Queria te perguntar o que aconteceu hoje, foi aprovado? Ana, a gente não tá te ouvindo. Dá uma olhadinha se tá ligado. Agora tá. Boa noite, Letícia. Boa noite, Adriana. Uma ótima noite a todos que nos acompanham. O Congresso Nacional aprovou nesta quinta-feira o texto do projeto de lei do orçamento de 2025, após meses de atraso, aí, como vocês já comentaram. E vale a pena a gente destacar alguns pontos do texto, por exemplo, que tem previsto ali 50 bilhões de reais para as emendas parlamentares. Além disso, são 22 bilhões também de emenda de reais para o reajuste dos servidores e um superávit ali de 15 bilhões de reais, um superávit bastante otimista, e o déficit zero, né? Esse equilíbrio entre as receitas do governo e as despesas, o que está previsto na lei do arcabouço fiscal. Outro ponto também de destaque é o corte de mais de 7 bilhões de reais no programa Bolsa Família. Segundo o governo, a justificativa é que o governo vai endurecer as regras para evitar fraudes, então esse corte vai vir desse endurecimento das regras. E esses recursos eles vão ser usados para custear outros programas, como o Vale Gás e o Pé de Meia, que é aquele programa do governo que paga uma bolsa para os estudantes para que eles possam permanecer na escola, estudantes do ensino médio inscritos no CadÚnico. E, Ana Paula, a gente estava comentando, foi um texto que teve bastante atraso, né? Geralmente o orçamento é aprovado no final do ano. O que aconteceu? A gente soube ali que teve umas disputas jurídicas por conta de transparência justamente das emendas. Queria que você explicasse, assim, o que aconteceu que demorou tanto essa aprovação. Isso mesmo, Letícia. Pela Constituição, o orçamento ele deve ser aprovado até dezembro. O que aconteceu? O principal entrave foram a questão da liberação das emendas parlamentares, né? No ano passado, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, ele determinou que tanto o Executivo quanto o Legislativo, eles adotassem medidas para garantir a transparência e a rastreabilidade desses repasses. Principalmente o Congresso, né, ainda resiste a adotar essas medidas, então esses ajustes acabaram atrasando a votação do orçamento de 2025. E, Ana Paula, teve uma negociação, né? O Alcolumbre até fez alguns agradecimentos à Gleisi Hoffmann. Qual que foi esse acordo ali que teve entre Congresso e Palácio do Planalto para que esse orçamento de fato conseguisse ser aprovado? Isso mesmo, para o Congresso aprovar nesta semana o orçamento, o Congresso apresentou a fatura. O Palácio do Planalto teve que se comprometer a liberar 5 bilhões de reais para cada parlamentar por essa votação. E como é que vai funcionar a liberação desses recursos, né? Ele vai funcionar como se fosse uma emenda. Esses recursos vão estar inseridos, já estão, né, inseridos no orçamento dos ministérios, e os parlamentares vão poder indicar para onde que esse recurso vai, de que forma que ele vai ser utilizado. E essa promessa ela tinha sido feita no final do ano passado para a votação do pacote de ajuste fiscal e também para o orçamento. Por isso que nos bastidores ela até foi apelidada de emenda Panetone. E além dessa emenda Panetone, o Palácio do Planalto também teve que se comprometer com a liberação de 4 bilhões de reais de emendas de comissão que não foram executadas em 2024. E essa negociação ela foi feita pessoalmente pela ministra de Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, com os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, o Davi Alcolumbre. E foi a primeira prova de fogo ali da Gleisi no cargo, né? E parece que ela foi bem sucedida. Além dela garantir a aprovação nesta semana, no final de semana aí houve uma especulação de que essa votação ficaria para abril, mas o governo tinha pressa e ela conseguiu garantir a aprovação nesta semana.
E como você mesma comentou, ela ainda foi elogiada aí pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Vou ler até um trechinho aqui para vocês da fala dele. A gente tem a fala aqui, Ana. Ah, vocês têm? Então vamos chamar a fala aí. Então vamos chamar a fala aí. Vamos até aproveitar, já que você tocou nesse assunto importante, a gente trazer essa fala, né? Porque, de certa forma, reconhece o trabalho desenvolvido aí pela ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Foi bastante criticada, né, ali quando ela foi nomeada, sobre a capacidade dela ali de separar a pessoa presidente do PT e agora capacidade ali de dialogar com o Congresso. Exatamente. E além disso, por mais que as tratativas, né, já estivessem em andamento, o papel da Gleisi Hoffmann parece que foi fundamental para aprovação e para desentravar isso, não sei se existe essa palavra, mas de certa forma para fazer a liberação, né, dessa votação. Vamos ouvir então, Ana, Letícia e quem nos acompanha pela nossa live no YouTube, o que disse então hoje, ao final da votação, sobre Gleisi Hoffmann, o que disse o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Os cumprimentos se estendem também a atores importantes do Poder Executivo na figura da ministra Gleisi Hoffmann. A ministra Gleisi Hoffmann, num debate franco, honesto e verdadeiro, construiu nos últimos dias um entendimento maduro e honesto com o Congresso Nacional, mostrando aonde o Poder Executivo e o governo poderia ceder na construção desta peça orçamentária que pudesse privilegiar o Parlamento brasileiro, as obras estruturantes do governo federal e, como exemplo, o Programa de Aceleração de Crescimento, mas, ao tempo, reconheceu a todo instante a importância do Parlamento brasileiro participar efetivamente da construção do orçamento do Brasil. Então, bem dentro do que a gente comentava agora há pouco, né? Pois é, e a gente tem algumas outras, né, também que aconteceram durante essa comissão. A gente também tem do Rogério Marinho, né, Adriana? A gente tem o Rogério Marinho porque ele trouxe, né, naquele momento, antes mesmo da votação, uma crítica ao orçamento. Ana, você trouxe para a gente, né, alguns números relacionados ao orçamento, em relação ao déficit, em relação ao que está previsto também de superávit, na verdade, né, o déficit zero, previsão pelo orçamento aí do relator Ângelo Coronel. Agora a gente vê então as críticas de Rogério Marinho, ele que é do PL do Rio Grande do Norte. Ele fala que esse é um orçamento, que o orçamento de certa forma é uma obra de ficção. Vamos então ouvir o que disse hoje ele. Ele não deve ser uma peça de ficção. Mas é difícil votarmos esse projeto, apesar dele ser extremamente importante e essencial, né, para que temos um mínimo de tranquilidade, ou um pouco de tranquilidade nas nossas contas públicas, com o governo dizendo uma coisa e fazendo outra. Só para que as pessoas tenham uma ideia, aqueles que estão nos acompanhando, o governo furou o arcabouço fiscal em 100 bilhões de reais. Então, quando o governo fala que teve um superávit, ou está próximo do superávit, ou teve um déficit de 100, acrescenta 100 bilhões aí nessa conta. Isso é literalmente, vou fazer aqui uma figura de linguagem, um elefante embaixo de um tapete. Você vai tropeçar nele, senador Jaime Bagatoli, porque a dívida pública continua crescendo, e de uma forma geométrica. Então o governo esconde a dívida com os artifícios e com os dribles que ele dá na própria lei, que foi apresentada a essa casa como a lei definitiva, como a lei saneadora, como a lei que permitiria que o governo tivesse a possibilidade de sanar as contas públicas e, ao mesmo tempo, continuar um crescimento sustentável a médio e longo prazo. Literalmente uma peça de ficção. Uma peça de ficção em que se subestima a inteligência da população. Hoje, me parece que nos principais portais de notícia estava lá: vamos votar um orçamento com um superávit de 15 bilhões de reais. Puxa vida, que peça bonita de propaganda. Mas essa mesma peça mostra, por exemplo, que no programa Pé de Meia, que o governo bate bombo
faz alarde, estardalhaço, faz propaganda de uma previsão de 12 bilhões, aporta apenas 1 bilhão de reais. Essa foi a crítica feita, então, por Rogério Marinho, né, hoje, antes mesmo da votação, no momento em que os parlamentares, eles tinham a palavra e também orientavam, né, os votos, encaminhavam a votação. Agora, vamos ouvir também, Letícia, o que falou, né, Davi Alcolumbre ao final da votação. Ele agradeceu a todos os parlamentares e falou sobre um clima de pacificação entre o Executivo e entre o Executivo e o Parlamento. Gostaria rapidamente de agradecer o esforço coletivo em nome do senador Ângelo Coronel, senador da República pelo Estado da Bahia, e agradecer a Sua Excelência o deputado Júlio Arco Verde, deputado federal pelo Estado do Piauí, e em nome de Vossas Excelências cumprimentar todos os deputados, deputadas, senadores e senadoras da nossa comissão mista de orçamento do Congresso Nacional, que trabalharam com afinco, com dedicação, para que nós pudéssemos hoje entregar o orçamento do Estado brasileiro. Fazer um registro também de agradecimento da construção política em relação às lideranças partidárias, sejam de partidos da base do governo, sejam de partidos da oposição, que puderam, ao longo deste período, levar o seu ponto de vista, as suas ponderações, as suas manifestações em aprimoramento ao orçamento público do Estado brasileiro. E na condição de presidente do Senado e do Congresso Nacional, dar um abraço caloroso também à Sua Excelência, o presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Hugo Mota, e dizer ao deputado Hugo Mota da nossa satisfação, da nossa felicidade de estarmos convivendo num ambiente de pacificação na relação política e institucional entre a Câmara dos Deputados e o Senado da República. Vamos acompanhar agora alguns detalhes do orçamento. A gente vai trazer para você que nos acompanha aqui, aí na tela, a gente trouxe alguns números de como que esse orçamento foi fatiado, né? A previsão ali do valor do orçamento para a União para 2025 era de 5,7 trilhões de reais, sendo que 1,5 trilhão eram destinados ao refinanciamento da dívida pública. Esse orçamento prevê até então um superávit, uma expectativa ali de superávit nas contas públicas, as receitas estando ali acima das despesas de 15 bilhões de reais. E além disso, um ponto bastante polêmico que teve ali nessa questão do orçamento é relacionado às emendas parlamentares. O valor total das emendas é de 50 bilhões de reais, que vão ser distribuídas da seguinte forma, 30 bilhões de reais vão ser destinadas às emendas impositivas, que é aquelas que são obrigatoriamente pagas, o governo tem que pagar aos parlamentares. Além disso, tem as emendas individuais, ali no valor de quase 25 bilhões de reais, que elas são dirigidas a cada senador e deputado. E também tem as emendas de bancada, que foram destinadas 14 bilhões de reais, que elas são destinadas ali às bancadas estaduais de cada um dos estados. A gente tem ainda, né, alguns principais pontos do orçamento de 2025. O programa Pé de Meia, né, destinado aí 1 bilhão de reais. Só que aí tem um problema. O governo, ele precisa de pelo menos 13 bilhões de reais para custear esse programa. O que aconteceu? No orçamento, esse recurso, ele foi retirado. A gente só tem 1 bilhão. A gente não, né? O governo só tem 1 bilhão de reais para custear o programa Pé de Meia. Então, é necessário ver de que forma que o governo federal, né, vai remanejar recursos aí para que possa esse programa Pé de Meia ser custeado, que é uma aposta enorme, né, do governo federal, já colocado até como uma possível marca desse governo Lula. Então é um programa carro-chefe
mas que precisa de destino, de destinação, de dinheiro, né, de recurso. O que a gente não está vendo aí, vamos ver de que forma que o governo vai conseguir remanejar isso. Em relação ao salário mínimo, reajuste dos servidores e concursos, né? O salário mínimo previsto no orçamento já está previsto de R$ 1.518, reajustado, né, em janeiro, 28 bilhões de reais para reajustes salariais de servidores públicos e recursos para novos concursos públicos, incluindo também uma possível nova edição do concurso nacional unificado. Então a gente tem, né, esses principais pontos e agora os ministérios e alguns programas também que passam a ganhar e passam a perder. A gente tem aí alguns recursos, né, as receitas dos ministérios a partir do orçamento que foi votado hoje. Ministério da Saúde com 246 bilhões de reais, é a pasta, né, uma das pastas que contém o maior volume de recursos e o maior volume de emendas destinadas também, por isso uma pasta tão forte. A Comissão de Saúde é bastante disputada por conta das emendas parlamentares, né, por causa desse orçamento. Exato, um orçamento muito grande, né, acima do solicitado pelo governo. O Ministério da Saúde tem hoje 246 bilhões de reais. Ministério da Educação com 197 bilhões, esse Ministério da Educação com recursos abaixo do que foi previsto pelo governo. Ministério do Meio Ambiente com 4 bilhões, né, 200 milhões de reais. Investimentos, 80 bilhões de reais destinados aí a investimentos. Uma proposta, o que foi proposto pelo governo foram 63 bilhões e meio, então é um volume maior. Bolsa Família, 159 bilhões. O que aconteceu? Uma retirada de 7,7 bilhões a menos do que o governo queria. Então a gente tem esses volumes, né? E também a gente tem condição de falar aqui o que foi retirado e o que precisa ser remanejado, como o programa Pé de Meia precisa de recursos para ser custeado também. Além disso, Minha Casa Minha Vida, né? É necessário também mais recursos para que possam ser financiadas as novas linhas que foram lançadas pelo governo federal. Mas um ponto que me chama a atenção aqui, Letícia, e também pessoal que está nos acompanhando pela nossa live, fazendo um levantamento, né, de quem ganha e quem perde, né, no orçamento de 2025, pegando por ministérios, né, Previdência, Saúde, Esporte, Agricultura, Minas e Energia, Educação, Ciência e Tecnologia, só para citar alguns, mas o que a gente percebe é que os ministérios ocupados por pessoas do Centrão são os que mais ganham, né, recursos no orçamento. Eu vou citar um exemplo para vocês. Ministério do Turismo, do Celso Sabino, do União Brasil. Também temos o Ministério do Esporte, ocupado pelo André Fufuca, do PP. E é importante a gente falar também sobre o Ministério do Esporte, porque é um ministério estratégico. Os parlamentares gostam, né, de destinar emendas, por exemplo, para a construção de quadras, parques esportivos. Então, é um ministério estratégico. Agora, me chama a atenção, porque o Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, que é responsável pelo Bolsa Família e por tantos outros projetos sociais do próprio governo federal, que é uma marca do governo Lula, né? O Bolsa Família e outros tantos, ele perde 3 bilhões de reais, assim como o Ministério de Ciência e Tecnologia. Então eu me pergunto de que forma que o governo ele vai conseguir fazer esse remanejamento, de que forma que vai justificar essa perda também, já que são programas importantes para a estratégia do governo, e a gente volta a falar da perda de popularidade do presidente Lula. Então o governo precisa justificar, claro, né, a manutenção desses programas, a continuidade desses programas e até mesmo justificar novos programas que são lançados e novas formas, novas metodologias aí de ajuda, como por exemplo o Pé de Meia, que foi lançado agora, mas precisa de recurso para seguir, né? Essa questão do orçamento foi um texto que foi enviado já há quase 7 meses, foi aprovado só agora. A gente está no primeiro trimestre, terminando o primeiro trimestre do ano, sem aprovar o orçamento. Isso para mim mostra a completa bagunça que a gente pode falar na questão ali do parlamento. Assim, isso não é realmente uma coisa que a gente tem que normalizar, porque isso também diz muito sobre o país, da questão de se viver no improviso, né? O orçamento, ela é a função primária
do parlamento, né? O parlamento tem entre suas várias funções, mas a principal é organizar as despesas, né, do governo. Isso era para ter sido aprovado ali no fim do ano passado, mostra uma fragilidade do governo, que não tem uma base, não consegue conversar e só agora conseguiu. A gente até falou de ser uma prova de fogo ali para Gleisi Hoffmann, que acabou de assumir a articulação ali do Palácio do Planalto com o Congresso. Ela teve que realmente fazer alguns acordos, liberar algumas emendas que estavam represadas ali, para poder que esse texto fosse votado, porque senão já tinha algumas viagens ali para o Japão, isso ia ficar só para abril, e realmente estava em uma situação bastante complicada. Como que você está vivendo 4 meses do ano sem aprovar o orçamento, que é a coisa mais fundamental, a coisa mais básica que se tem ali no governo. Realmente foi um grande teste para a Gleisi, mas mostra, porque desde 2015 o governo realmente fica muito dependente, principalmente dessa questão das emendas. Em 2015 era o governo Dilma, tinha uma baixa popularidade ali, então o Congresso aprovou uma série de leis em que a maior parte do orçamento das emendas ficou entre essas emendas impositivas, em que o governo ele é obrigado a pagar os parlamentares. Então o governo perde ali a margem de manobra de negociação, de votação, e por isso que realmente acontece. Mas realmente eu vou chamar atenção para isso, assusta o valor das emendas parlamentares. São 50 bilhões de reais em emendas parlamentares. Isso é dinheiro demais para poder ficar dividido ali na mão entre cerca de 600 parlamentares, entre deputados e senadores. Imagina essa quantia, é dinheiro para estar na mão de poucas pessoas, e justamente quando se tem um debate, que foi o que levou ali na justiça, sobre a transparência, porque tem um questionamento que nem todo esse dinheiro é muito bem definido, se tem a comprovação de para onde que ele vai, né? E o que dá para poder fazer com 50 milhões de reais? Vou puxar aqui pro caso de Minas Gerais, a gente constrói pelo menos 5 rodoanéis, umas 5 BR-381s, uma quantidade enorme ali de hospitais, linhas de metrô. Então, realmente, é muito dinheiro para ficar na mão de poucas pessoas sem saber como que a gente tem controle desses gastos, né? O governo realmente é refém dessa questão das emendas ali desde 2015, e essa é uma diferença ali do governo Lula 3, porque tanto no Lula 1 quanto no Lula 2, o governo tinha essa margem de negociação das emendas, mas como desde 2015 a maior parte das emendas elas são impositivas, o governo realmente faz. Sobre a questão do superávit, só para deixar claro, tem que ver realmente se o governo vai dar conta, né, de fechar o ano com superávit. A gente vai ter que aguardar. Se conseguir, vai ser uma resposta ao mercado, né, para poder mostrar que conseguiu ali conter os gastos, a inflação. O superávit, inclusive, maior, né, do orçamento que foi votado agora, com as modificações feitas pelo relator, né, o Ângelo Coronel, ele coloca um superávit maior até do que foi estimado pelo próprio governo federal. Se não me engano, o superávit estimado pelo governo era de 3,7 bi, exatamente, projetados pelo governo, e ele estipula, então, esse superávit de 15 bilhões de reais, com déficit zero, audacioso. Vamos ver se vai conseguir, né? Porque se conseguir realmente é uma resposta ali para o mercado, mas realmente de toda essa discussão ali, o que me chama a atenção é realmente esse valor é muito alto, é muito dinheiro ali, 50 bilhões de reais para estar ali na mão de poucas pessoas, poucos parlamentares, e quando se tem uma discussão de que não é realmente transparente, a gente não sabe exatamente para como que estão sendo distribuídos, nem todos esses valores ali dessas emendas. Inclusive é um valor até maior, viu, gente? Se a gente somar, por exemplo, recursos de Ministério da Agricultura, Turismo e Esporte, não dá nem perto de 50 bilhões de reais, que é o que está destinado à emenda. Então é super importante o que deixa claro aí a Letícia. Letícia, então é isso. Qualquer informação adicional, estamos lá em otempo.com.br, informação sobre orçamento, desdobramentos, né? E agora, como ficam os outros projetos, investimentos, projetos do governo. A gente vai ter toda essa repercussão lá em otempo.com.br.